Continuando o que vimos na aula passada, pessoal, nessa aula nós vamos ver a anatomia de um projeto React. Vou explicar para vocês como funciona um projeto React criado do zero, passo a passo em cada arquivo, estrutura de pastas padrão, e logo depois nós veremos também como funcionam os componentes React. Então, começando aqui, nós temos nas nossas pastas, nós temos aqui o package.json. Se você não está acostumado a trabalhar com projetos JavaScript, mas geralmente projetos JavaScript eles possuem dependências. O que são essas dependências? São outras bibliotecas, como o React, que são disponíveis, são open source, e você como desenvolvedor você faz o uso delas. Então, o package.json te ajuda a controlar essas dependências. No package.json você declara quais dependências você precisa, qual versão dela você precisa, se você precisa dela só para desenvolvimento ou para produção, e por aí vai. E o package.json também possui configurações de projeto, como o nome do projeto, a versão, a descrição do projeto, algumas keywords, o arquivo de inicialização do projeto. Então aqui nós podemos ver, você pode dar uma estruturada aqui, a gente pode expandir aqui um pouquinho. Vejam que nós temos aqui o nome do projeto, React, a versão 1.0.0, não tem muita importância aqui, a descrição do projeto. Nós podemos até renomeá-lo se quisermos. Vamos renomear para React Kanban. Vai ser o nosso projeto. E aqui, keywords, você não precisa se preocupar muito com isso. Main, vejam que ele aponta para um arquivo específico na nossa estrutura de pastas. Veja que é a pasta src, nós temos aqui nossa pasta src, e nós temos o index.js. Então, nós também temos aqui o index.js. A gente vai dar uma olhadinha nele logo. Aqui nós temos nossas dependências. Veja que a gente tem o React, versão 16.13.1. Então, ele especifica uma versão do React para usarmos. Nós temos uma dependência aqui chamada React DOM. Nós daremos uma olhada nela logo. E aqui nós temos o React Scripts. O que seria o React Scripts? O time do React, eles desenvolveram um pacote chamado Create React App, que ele facilitou a criação de projetos React. Então, com esses React Scripts, a gente pode rapidamente criar um projeto React, que é o que o Code Sandbox faz para a gente. Ele utiliza esse Create React App para gerar esse template aqui que a gente está editando agora, onde você ganha essa configuração de graça, ou seja, o package.json já configurado com as dependências que você precisa, a estrutura de pastas com um projeto React funcional. Então vamos lá, nós temos aqui um Dev Dependencies. Está dizendo aqui que a gente tem uma dependência chamada TypeScript, ou seja, nosso projeto ele possui TypeScript para desenvolvimento. A gente não vai utilizar TypeScript aqui, então a gente pode ignorar essa dependência por enquanto. Nós temos aqui os scripts. O que significa isso? Isso são comandos que você pode executar no seu projeto. Então, nós temos aqui o start, que é para começar o servidor de desenvolvimento, ou seja, com o Create React App configurado, você executa npm run start ou yarn start, e ele vai executar esse comando. Isso você faz no seu terminal quando você está utilizando o desenvolvimento no seu computador. Nesse caso, o Code Sandbox faz isso para a gente automaticamente. Então, ele está rodando aqui o React Script Start. Então, ele está rodando aqui nosso projeto com esse comando. O build, pessoal, está configurado aqui também para gerar o build da nossa aplicação. A gente vai dar uma olhadinha depois como funciona isso. Mas é basicamente compilar todo o nosso projeto em arquivos JavaScript, CSS, HTML e deixar ele pronto para produção. Aqui o teste, ele vai executar os testes que a gente escreve para a nossa aplicação. Testes estão um pouco fora de escopo aqui desse curso, mas já está configurado aqui para você. E aqui nós temos o eject. Esse comando eject é para você parar de utilizar o Create React App e aí você vai ter que configurar o Webpack. São coisas mais complicadas que também estão fora do escopo desse projeto, mas é importante você saber que muito provavelmente você não vai utilizar isso. Aqui nós temos o Browser List, ele especifica quais browsers nossa aplicação React suporta. Então aqui a gente tem algumas definições. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas agora você entende o que é um package.json. Nós temos aqui, pessoal, uma pasta chamada public. Nessa pasta public, nós temos o arquivo index.html. Então vamos dar uma olhada nele. Se você já vem desenvolvendo aplicações para web ou páginas para web, você sabe que quando o browser ele abre uma página online, ele requisita um arquivo HTML, ou seja, o browser ele está sempre requisitando páginas HTML. Então, uma aplicação React, como a gente falou na aula sobre como o React funciona,
ela tem um ponto de origem, ou seja, ela vai carregar uma página e a partir dessa página o seu aplicativo React vai startar, né? Ele vai carregar as configurações React e ele vai ser montado na sua árvore, ou seja, o React vai fazer a configuração do seu DOM, a sua árvore de elementos HTML. Quando você abre uma aplicação React, um SPA, um Single Page Application, o nome está dizendo que é uma página só, uma página única, nesse caso é o index.html, e tudo o que vai acontecer a partir desse momento, que essa página carregar, vai ser controlado pelo JavaScript. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui uma página HTML padrão, não tem nada diferente do que outra página HTML qualquer. E aqui nós temos duas tags muito específicas. Nós temos uma para o manifest, que é onde a gente configura o manifesto da nossa aplicação. A gente vai dar uma olhadinha nele depois. Veja que nós temos aqui uma variável. Veja que ela começa com porcentagem e agora tem o nome dessa variável, public underline URL, e ela termina aqui com essa porcentagem. Ou seja, ela vai ser modificada aí no tempo de compilação da nossa aplicação. A gente vai ver como é que isso funciona. Depois nós temos aqui a mesma coisa para o nosso ícone, né, da nossa tab. É o que aparece aqui em cima no seu navegador. Então nós temos aqui um ícone e também utilizando a variável. Como isso funciona, pessoal? Veja que aqui nós temos alguns comentários explicando como isso funciona. Mas basicamente, essa variável ela vai ser substituída no tempo de compilação. Se o aplicativo React gerar a aplicação final, ela vai ser substituída pelo path da sua pasta public. Ou seja, todos os arquivos necessários para carregar na sua aplicação, geralmente vai estar dentro de uma pasta da sua pasta public. Então você pode ter aí assets como o ícone da sua aplicação, como o manifest, como outras imagens que você quer deixar disponível para serem renderizados na primeira requisição, né, quando sua aplicação carrega pela primeira vez. E aqui embaixo nós temos o título da aplicação, ou seja, isso aqui é tudo configurado no head do seu HTML. E aqui nós temos o body, né, o corpo da nossa página HTML. Nós temos uma tag NoScript aqui, que caso o JavaScript esteja desativado, ela vai ser renderizada na tela. Então você vai ver essa mensagem aí que seu aplicativo ele precisa do JavaScript habilitado para poder rodar. E aqui embaixo, pessoal, nós temos uma única div. Perceba que essa div aqui tem um ID específico. Ele é chamado de root, porque a gente vai utilizar ele no React em algum momento. Então, agora tudo que você vê na nossa aplicação vai ser gerado dentro dessa div com o ID root. Perceba que no nosso preview aqui, nós não temos nenhuma tag H1 ou algum parágrafo, nada. Nós temos só uma div e isso aqui é gerado no nosso browser. Se a gente abrir o preview aqui, nós podemos ver que, ao inspecionar o elemento, você vai ver que agora, dentro da div root, nós temos uma div chamada app, e agora nós temos um H1 e um H2. Ou seja, tudo isso aqui que foi gerado pela nossa aplicação React, ela está dentro da div root. Tudo isso aqui é gerado em tempo de runtime, ou seja, quando sua aplicação carrega. Vamos dar uma olhada no HTML que é gerado quando a gente abre essa página. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá no View Page Source. Aqui a gente vai ver realmente o HTML que está vindo. Então, vejam que aquela variável public underline URL foi embora. Ela foi removida no tempo de compilação. E aqui embaixo, galera, nós temos apenas a div ID root, nada mais. Ou seja, toda essa div aqui, essa estrutura com a div H1, ela não existe no nosso HTML. Mas vejam que existem outros scripts aqui injetados, ou seja, existe muita coisa aqui injetada pelo Code Sandbox, porque eles estão fornecendo para a gente aí todo esse ambiente de desenvolvimento. Então, assim, existem alguns códigos aqui que são injetados pelo Code Sandbox, mas veja que o nosso JavaScript ele está sendo injetado aqui. Na verdade, eu creio que esse seja o nosso aplicativo. Então, ele está injetado aqui. E esse JavaScript que está compilado, ou seja, ele não está feito de uma forma legível, ele foi totalmente minificado e convertido para ter um carregamento otimizado, mas quando o nosso aplicativo carrega, o React faz a mágica, né? Ele gera esses elementos DOM no nosso HTML. Então, voltando para a estrutura de pastas, esse arquivo HTML é a única página HTML do seu app React que vai carregar. Após tudo isso, o arquivo index.js,
que vai realmente startar a sua aplicação. Nós iremos ver aqui um pouquinho sobre como funciona cada componente, como um componente React se comporta, tudo mais, mas eu quero mostrar para vocês onde tudo começa. Após o arquivo index.html ser carregado pela requisição, o index.js vai ser o nosso entry point, vai ser onde nossa aplicação React realmente starta. Então nós temos aqui vários imports, vocês estão vendo que a gente está importando React, a gente está importando React DOM, e aqui nós estamos importando o app, que é um componente já criado pelo template, a gente vai dar uma olhadinha na anatomia dele. Mas vejam aqui, galera, que a gente está executando um document get element by ID, ou seja, isso é a API nativa do DOM, não tem nada de React aqui nesse documento. Nós estamos buscando por aquela div que a gente viu lá no index.html. Veja que essa div tem o ID root. Então é isso que esse código aqui está fazendo, está apenas buscando esse elemento lá na nossa árvore de elementos. Então nós temos aqui código JavaScript até esse momento. Agora nós temos uma função chamada render do objeto React DOM. E veja que aqui dentro nós temos uma sintaxe um pouco estranha, um pouco diferente. Ela lembra muito a sintaxe HTML. Né? É como se a gente estivesse escrevendo HTML dentro do nosso JavaScript. Isso é a sintaxe JSX. Nós iremos explorar ela logo. Mas para a gente poder entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, essa função render ela recebe dois parâmetros. Ela recebe um componente, ou seja, ela recebe um componente React. E o segundo parâmetro é um elemento, um DOM node, onde ele vai montar esse componente React. Então, nossa aplicação está renderizando um componente React dentro de um DOM node nativo do nosso HTML. Então, tudo começa aqui. Agora, se a gente der uma olhada em app.js, aqui nós temos o nosso primeiro componente da nossa aplicação React. Então, vamos explorar como funciona, qual a anatomia de um componente React.